aproveitar e agradecer. Seja bem-vindo, Faquina, seja bem-vindo, Busato. Igor, meu conterrâneo, sou de Maringá, Igor, não falei isso para você. Na verdade, sou de Doutor Camargo, uma cidade de 6 mil habitantes. Que legal, que legal. Seja bem-vinda. A gente está com Juliana também aqui, da equipe da Linkedata, do programa de desenvolvimento de capacidades digitais, que a gente vai falar logo mais, Elis. Aqui já temos pessoas se apresentando. Olha só, temos Rio Grande, a superintendente de inovação aqui, o André Vinícius, seja bem-vindo. Ricardo Jores, bem-vindo. Então, enquanto o pessoal vai entrando, fiquem à vontade para se apresentarem ali no chat. Mais uns segundinhos e a gente já dá início. Canoas aqui presente com a gente, muito legal. Arapongas, Paraná, bem-vindo. Campo Largo aqui presente com a gente, muito legal. Soluções de GovTech, muito bacana, importante isso. Bem-vindo. Uruguaiana, seja bem-vindo. Em alguns minutinhos a gente já vai dar início, então, ao nossa tarde de hoje, pessoal. Bem, pessoal, eu vou começar compartilhando aqui minha tela, que logo mais eu já vou apresentar a nossa agenda. Enquanto isso, enquanto o resto dos convidados estão chegando. Um segundinho e a gente já começa nosso bate-papo. Ó, a gente estava falando de Maringá agora há pouco, Igor. Ó, o Elmer, diretor de Relações Institucionais de Maringá, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Elmer. Eu sou nascida em Maringá, minha família é toda daí. E a gente tem uma boa representatividade aqui no Sul. Esse é o objetivo desse bate-papo. Bem, acho que são agora 14h05, acho que a gente pode dar início à nossa conversa de hoje. Então, vou me apresentar propriamente a todos aqui presentes. Meu nome é Ana Carolina Benelli, eu sou diretora executiva da Linkedata, uma consultoria de transformação digital que atua tanto na escala municipal, estadual e federal. E eu estou aqui justamente para trazer um pouquinho mais e compartilhar esse ambiente de conhecimento com vocês, para que a gente, para além né, de trocar e lançar um programa, a gente está aqui justamente para construir esse ambiente de conhecimento compartilhado e apoiar no fortalecimento institucional dos municípios, né, para que as cidades, os gestores públicos lá na ponta possam desenvolver projetos de transformação digital com impacto para os seus cidadãos. Então, sejam muito bem-vindas ao webinar de lançamento do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais, uma iniciativa do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, e do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com operação da Linkedata. É uma satisfação poder contar com tantos prefeitos, secretários, gestores públicos e representantes de instituições parceiras e demais profissionais que atuam diariamente na construção de municípios mais inovadores, eficientes e preparados para os desafios do futuro. E a partir desse convite que a gente faz para vocês, mais do que conhecer um programa, a gente chama vocês para participarem desse ambiente de troca de conhecimento junto com a gente. Eu chamo e convido vocês para que estejam atentos aos cases que a gente vai trazer. A gente vai trazer tendências, desafios de municípios da América Latina e Caribe. A gente também vai trazer
um case de como a estratégia ela se reverberou em atuação na prática em um pequeno município de Açaí, tendo aqui com a gente Igor, que logo mais vou apresentar a todos, a partir, né, dessa fala que trago para vocês, eu queria então dar o início ao nosso bate-papo, e para isso, eu convido o diretor de planejamento do BRDE, Leonardo Busato, para realizar essa abertura institucional do nosso encontro. Falando, né, sobre o Busato, ele é economista e diretor de planejamento do BRDE desde 2023, graduado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em economia de desenvolvimento pela PUC e especialização em administração pública. Busato tem ampla experiência no setor público, ingressou na Secretaria Estadual de Planejamento em 2006-2007, auditor fiscal na Secretaria Estadual da Fazenda, subsecretário do Tesouro do Estado de 2015 a 2016, secretário da Fazenda de Porto Alegre, secretário de Parcerias e, por fim, secretário da Fazenda em 2022. Busato, por favor, a fala é sua. Eu gostaria que você abrisse o nosso encontro de lançamento do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais. Por favor. Bom, obrigado, muito obrigado, Ana Carolina. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma satisfação imensa aqui poder abrir esse webinar em nome do BRDE. Acho que a Carolina colocou um pouco do meu currículo. Eu já fui secretário municipal, né, de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, e tendo bem as angústias, as dores, as necessidades, as dificuldades de serem gestores municipais. Então, eu fico muito feliz de ter tantos gestores aqui, seja prefeitos, vice-prefeitos, diretores, secretários, da participação desse lançamento aqui oficial desse programa que a gente está lançando aqui, em parceria, como a Ana Carolina colocou, com a CAF, né, que é o nosso Banco de Desenvolvimento da América Latina. O Marcelo Facchina aqui é um dos maiores especialistas, certamente o que eu conheço, é o maior especialista no tema de cidades inteligentes, né, e vai nos brindar aqui com uma participação aqui. O Facchina já teve vários momentos em eventos conosco, e acho que ele tem uma capacidade enorme de poder transformar da teoria para a prática, né? Porque muito se fala de cidades inteligentes, de capacidades digitais, né? Que não é mais uma inovação, né? Hoje, na verdade, é uma necessidade, né? Qualquer município que queira prestar um bom serviço público precisa evoluir na sua oferta. A gente sabe que as dificuldades que são, né, para os municípios transformarem ou trazerem os avanços na prestação de serviços públicos para a vida real do cidadão, né? Então, acho que é um desafio de todos, e aqui o nosso objetivo realmente é também tentar transformar um pouquinho mais a realidade dos nossos municípios. Então, o Facchina vai nos brindar com uma fala. Aqui, a Ana Carolina, depois, no final da Linkedata, que é a nossa parceira aqui, né, a consultoria que a gente contratou nesse nosso programa, e estou muito satisfeito. Vocês vão ver a experiência que a Linkedata tem em várias, não só em nível municipal, mas estadual, federal também, e vários trabalhos que eles têm desenvolvido. E agradecer também ao Igor Oliveira, porque a gente sempre traz aqui, né, quando a gente fala com municípios, uma coisa é o banco falar, é a CAF falar, é a Linkedata falar, outra coisa é a realidade de um município, né, que eu não vou dar spoiler aqui, mas certamente o município de Açaí é menor que 90%, talvez até mais, do que os municípios que vocês representam, e tem conseguido, e reconhecidamente, fazer uma revolução aqui na prestação de serviços, e estão mostrando que é possível, né? Qual é o papel aqui do BRDE? Fazendo uma breve apresentação, né, e uma contextualização. Não vou entrar nas minúcias aqui, depois a gente vai ter uma agenda até às 13h30 da tarde. Né? Mas o BRDE é um banco de desenvolvimento, né? É um banco específico da região sul do Brasil. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o nosso, né, a nossa área de atuação. É um banco diferente, né, porque ele tem 3 estados, é um banco subnacional, mas com essa abrangência regional, que sempre bebeu muito, digamos assim, das visões dos bancos de desenvolvimento internacionais, né, dentre eles, obviamente, a CAF, né, que é o nosso Banco de Desenvolvimento da América Latina. E o Facchina depois vai trazer aqui, né, quando a gente fala de desenvolvimento, né, e é o nosso caso, apesar de não ser banco, e a CAF também ser banco, que também, né, no fim do dia, né, dentro do seu escopo, o objetivo é financiar projetos, e claro, poderemos chegar até esse nível ao longo do nosso programa, mas também é desenvolver de um espectro mais amplo, né? Então, essa parceria, por exemplo, que nós temos com os municípios, eles não se restringem somente ao financiamento de projetos.
né? Aqui nós estamos com um programa que, por exemplo, vai tratar de cidades inteligentes, capacidades digitais. Nós também temos elaborado diversos projetos em parcerias com municípios, estruturando o que a gente chama de parcerias público-privadas, que tem uma intersecção muito grande, né, com os serviços digitais. A gente também tem estruturado projetos, né, tentando entender a dor do município, a necessidade do prefeito. Então, a gente não tem uma pretensão de oferecer, né, um produto acabado ao município, muito antes, pelo contrário, entender as suas necessidades. Então, e daí, a partir daí, tentar endereçar uma alternativa, uma solução, porque a gente sempre coloca, né, sabendo essas dores aqui, né, o cidadão lá, ele tem, por legitimidade, cobrar serviços públicos, né, questionar, às vezes até a gente sabe que de maneira exagerada, mas faz parte, né, quem foi gestor público aqui sabe que muitas vezes, mesmo questões que não são de competência do município, onde é que ele vai bater na porta, é do prefeito, é da prefeitura. Então, quanto a gente mais puder apoiar os municípios, que esse é o objetivo do nosso programa, a melhorar a sua prestação de serviços públicos, melhor nós vamos desenvolver as nossas regiões, os nossos municípios, e no fim do dia vai melhorar a vida do nosso cidadão, da população que está na área de abrangência do BRDE, e a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Então, acho que esse é o grande objetivo num programa como esse, é ir além da área do crédito, né? Então, não é à toa que nós temos dois bancos aqui, né? A CAF e o BRDE apoiando esse programa, justamente para poder evoluir na prestação de serviços públicos. Acho que esse é o grande objetivo do que a gente está falando aqui. O BRDE, né? Só para fazer uma contextualização até um pouco mais detalhada, ele já opera em mais de 95% dos municípios da região sul. Ele tem financiamento com, eu diria, boa parte aqui, né, são mais de 200 municípios que a gente tem financiamento na área do crédito, e já estamos estruturados aqui mais de 15 municípios, 15 projetos de parcerias público-privadas no conceito de iluminação pública, e agora, né, caminhando para o conceito de cidades inteligentes, as Smart Cities. Então, cabe a mim aqui, na verdade, fazer essa abertura institucional, agradecendo mais uma vez aqui a parceria da CAF, em nome do Faquina. É uma parceria muito, muito legal, né, que a gente tem estabelecido com a CAF. A gente já tinha relação com a área de crédito, mas através do Faquina conseguimos essa cooperação técnica em que o BRDE e a CAF estão promovendo esse programa de maneira absolutamente gratuita aos municípios. Nós tivemos a felicidade de ter a Linkedata aqui, Ana Carolina, como parceira nossa aqui. O trabalho aqui tem sido fantástico, vocês vão ver, assim, né? Esse webinar é o lançamento, mas a gente teve um acúmulo de trabalho aqui muito grande, né? E é o início de um processo aqui agora público, né? Então, acho que a gente tem uma sorte de estar com grandes parceiros, e tenho certeza que todos que vão acompanhar o webinar aqui, né, nós vamos ter algumas interações. Obviamente, esse é o primeiro passo, né? Não quero dar spoiler na Carolina, Marcelo, de um processo que a gente quer fazer de diagnóstico das capacidades digitais, evoluir alguns projetos pilotos em alguns municípios. Então, todos esses passos aqui vão ser apresentados. Então, eu quero convidar a todos aqui, né, que além de acompanharem esse webinar, que acho que vai ser muito interessante, e depois possam manter o contato conosco. A gente vai estabelecer os nossos canais, justamente porque o que a gente quer no fim do processo é que todos os municípios, independentemente do grau de profundidade, do seu tamanho, da sua relevância, da sua região, do nível de maturidade que ele esteja hoje, ele possa se beneficiar desse programa e possa, obviamente, no fim do dia, melhorar suas capacidades digitais, a prestação de serviços públicos ao final dele. Então, já falei demais, agradeço mais uma vez muito a participação de todos, realmente é muito legal, muito relevante para nós, e agora eu devolvo a palavra para quem realmente conhece do tema, né? Ana Carolina, que vai ser a nossa mestre de cerimônias, e vai passar depois aqui tanto para o Faquina quanto para o Igor, e ela mesma vai apresentar ao longo dessa início de tarde, tá bem? Muito obrigado, e vamos continuar acompanhando por aqui até o final. Obrigado. Obrigada, Busato. Uma grande honra estar aqui, né, fazer parte dessa equipe junto com vocês. E como vocês viram, a palavra do Busato reforça um ponto bem importante, que fortalecer os municípios significa fortalecer também toda a região. E quando a gente, né, trata, né, de dificuldades e de atuação nos municípios, a gente observa que existem alguns desafios que são comuns, né, na transformação digital, quando a gente está tratando de pequenos e médios municípios. E para avançar um pouquinho aqui no nosso bate-papo hoje, eu vou mostrar a nossa agenda e logo na sequência já vou abrir a palavra para... Conseguem ver minha tela, pessoal? Por favor, só
Beleza. Então, a gente teve a fala do Busato aqui, trazendo um pouquinho mais de como foi montada essa parceria e qual foi o intuito dela, e desse objetivo grande e principal, que é trazer, né, e formar capacidades digitais nos municípios. Na sequência, o Faquina vai trazer para a gente desafios e tendências da transformação digital na gestão pública municipal na América Latina e no Caribe. E, na sequência, vou convidar Igor Oliveira, do município de Açaí, aqui no Paraná, para que ele fale um pouquinho da experiência do município, né? E fale para a gente como que ele conseguiu transformar a estratégia em reconhecimento internacional, trazendo o case de Açaí. E, ao final, eu vou tratar um pouquinho de algumas atuações que tivemos em projetos de escopo federal, contemplando ações de cooperação federativa, né, para apoiar em estratégias de governo de estados e municípios e tratar especificamente algumas características do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais. Então, sem mais delongas, eu vou convidar agora Faquina para poder falar um pouquinho mais para a gente sobre os desafios das transformações digitais em municípios em toda a América Latina e Caribe. Vou parar de compartilhar para que Faquina agora possa trazer o conteúdo dele. A palavra é toda sua, Faquina. Maravilhoso, Carol. Bom, muitíssimo obrigado, gente. Muito boa tarde a vocês. Realmente é uma honra e um privilégio estar aqui. Queria saudar também o Busato, o Igor e todos que estão aí participando. Agora eu já não vejo mais vocês, já subi a apresentação, espero que vocês estejam vendo ela, mas não queria deixar realmente de agradecer essa parceria e mostrar e reiterar meu entusiasmo por esse projeto. Que de fato é um projeto muito, muito caro e muito estratégico para a CAF, numa aposta realmente com um grupo de municípios que anteriormente a gente não tinha muito a condição de atender, né? A CAF, enquanto um banco de desenvolvimento regional, dentro do Brasil, tem a limitação de atuar, pelo menos no âmbito de crédito, com municípios só de mais de 100 mil habitantes, mas a gente sabe que boa parte da brecha e da lacuna que a gente tem que cumprir aí para promover o desenvolvimento digital da região está nos municípios também médios e pequenos. Então, acho que essa é realmente um primeiro passo muito interessante para tudo isso que vem adiante no âmbito desse programa de desenvolvimento de capacidades digitais para municípios da região sul. E me cabe aqui, então, oferecer um pequeno panorama geral a respeito da nossa atuação e também algumas reflexões e aprendizagens que a gente teve, né, ao longo de mais de 10 anos aí de atuação relacionada com a agenda de cidades inteligentes em toda a região, um pouco para dar o pontapé inicial de um projeto tão legal, né? Então, queria começar falando que, enfim, trazendo notícias não tão boas. Prometo que eu acho que eu vou ser o único que vai trazer notícias não tão boas. Acho que na sequência a gente só vai ouvir cases de sucesso e um projeto que tem muita promessa. Mas o fato é que a gente realmente vive numa região que, bom, além de todas as outras, né, mas que tem realmente uma urgência em acelerar a transformação digital. A gente percebe que, e isso é o que nos motiva também, enquanto gerência de transformação digital, em especial direção de governo e economia digital, a gente reconhecer, né, que existem avanços importantes no desenvolvimento digital dos países da América Latina, né, mas a gente percebe que a gente nunca consegue fechar essa lacuna que a gente tem com relação aos países desenvolvidos. E aí a segunda notícia, que também não é muito boa, é que, de fato, com a aceleração do processo de transformação digital, a gente percebe que essa lacuna, ao invés de estar diminuindo, ao invés de seguir no mesmo alcance, ela, na verdade, ela tem um potencial de crescer cada vez mais, sobretudo quando a gente pensa em relação aos investimentos em infraestrutura digital dentro de toda a região, né? E por que pensar, então, nas cidades é central para a transformação, né? E para realmente conseguir atacar esse desafio mais amplo, né? Em primeiro lugar, porque a gente tem realmente uma região que é, do ponto de vista urbano, bastante concentrada, mas é, sobretudo, muito descentralizada, né? Quer dizer, a gente tem mais de 80% da nossa população vivendo em cidades, mas acho que talvez o dado aqui mais interessante é pensar que a gente tem mais de 18 mil entidades de governos locais dentro da região, com uma concentração efetivamente muito forte dentro de alguns países específicos, o Brasil sendo um deles, né? E, claro, aqui também a gente tem que pensar que os desafios de desenvolvimento passam por cidades e por governos locais, né? Quer dizer, a gente sabe que, do ponto de vista da mudança climática, são as cidades que consomem uma boa parte
da energia mundial e também emitem a grande maioria dos gases de efeito estufa, né? Mas, assim, em última instância, também eles acabam, né? Porque ela realmente impede de realizar o potencial das cidades, que é justamente essa questão da concentração de gente, por consequência, a concentração de conhecimento e um aumento da produtividade. E a gente sabe que a gente está dentro de um contexto onde a digitalização já é uma tendência irreversível, né? A gente percebe que a gente tem um aumento muito exponencial do número de dispositivos conectados à internet, né? Mas que a América Latina ainda não aproveita muito desse potencial. Então, parte do desafio também passa por essa questão. E dentro dos vários estudos que a gente já desenvolveu no âmbito de cidades inteligentes, a gente percebe que, no final das contas, a gente produz bastante papel, quer dizer, a gente planeja bastante, mas os municípios, normalmente, eles têm poucos recursos, e os poucos recursos que eles têm uma certa dificuldade na execução. E eu acho que esse é um dos grandes motivadores de um programa como o que a gente está lançando hoje, né? E como que a gente acaba apoiando nesse sentido, né, enquanto instituição de desenvolvimento? Bom, em primeiro lugar, a gente ajuda os municípios a entenderem o seu problema, né? Em segundo lugar, a partir do entendimento desses pontos de dor, a gente ajuda os municípios a estruturar e planejar o futuro, né? E como banco de desenvolvimento, também temos toda a condição, assim como o BRDE, né, de apoiar essa transformação digital, ou essa transformação dos municípios, melhor dito, habilitada pelo digital, com a capacidade de financiamento que esses bancos possuem. Vocês me ouvem? Deu uma pequena falha, mas ouço agora, Faquinha. Perfeito. Eu vejo que não estou conseguindo passar, mas, bom, agora sim acho que já estou conseguindo. Queria só simplesmente agora trazer algumas reflexões sobre o que sabemos efetivamente, né, das capacidades digitais dos governos locais na América Latina e no Caribe, né? E aí, para além desse panorama geral que eu já havia comentado no slide anterior, a gente fez alguns esforços já ao longo desses últimos anos de focalização no entender as capacidades digitais subnacionais em cada um dos países. A gente desenvolveu no ano de 2022, 2023 o mapa de governo digital, junto com a Secretaria de Governo Digital, na época do Ministério da Economia, agora do MGI. Desenvolvemos também um estudo na Argentina com mais de 369 municípios. E estamos desenvolvendo também um aprofundamento dessas reflexões também em países como o Chile, né? E aí, o que a gente identifica dentro desse contexto, né? Quer dizer, se a gente olhar para, por exemplo, o tema de adoção, né, e variedade de ofertas de serviços digitais, a gente percebe que a gente tem um espaço de crescimento bastante grande, assim, quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, no nível federal, se a gente pegar números de 2024, mais de 150 milhões de pessoas já possuíam o login do gov.br, né, mas com a possibilidade de acessar uma quantidade muito grande de serviços. Só que isso não necessariamente significa que isso está se traduzindo para os próprios municípios, né? Então, assim, além dos desafios mais associados, né, à adoção de serviços digitais, quando a gente chega no nível de serviços digitais mais sofisticados, como temas, por exemplo, como serviços em nuvem, como analítica de dados e etc., a gente vai percebendo cada vez mais que esses números diminuem à medida que a complexidade desses serviços ele aumenta, né? Então, esse é um elemento que eu acho que vale a pena comentar. Além disso, obviamente, a gente percebe que existe esse desafio permanente. Eu acho que várias das cidades aqui presentes têm esse sentimento também, um desafio permanente com relação à qualidade dos recursos humanos, né? Não apenas com relação às capacidades organizacionais da prefeitura para promover a transformação digital, mas também as capacidades das prefeituras em reter esse capital humano, né? Quer dizer, se você consegue formar muitas vezes uma equipe que está mais orientada aos temas de transformação digital, a gente sabe também que a permanência desses profissionais tende a ser um desafio particular, né? E além disso, eu acho que aqui talvez o ponto que mais chama atenção, pelo menos do ponto de vista dos bancos de desenvolvimento, né, é que realmente a gente observa uma brecha de financiamento, né? Quer dizer, se a gente pergunta para as prefeituras, por exemplo, né, se existe alguma linha de apoio técnico externo para elaborar e desenvolver ou implantar uma agenda de transformação digital, a gente percebe que a imensa maioria desses municípios não. Na verdade, eles realmente desenvolvem isso internamente apenas, né? E quando a gente fala de apoio financeiro, aí a gente percebe ainda mais essa oportunidade de crescimento.
né? Quando a gente pergunta para os municípios se eles contam com financiamento externo para promover o processo de transformação digital, isso no ano de 2022 a gente percebia que quase 80% desses municípios não tinham esse acesso. E veja que no caso do mapa de governo digital especificamente, estávamos lidando com municípios acima de 200 mil habitantes, ou seja, a tendência é que a partir desse novo mapa de capacidades digitais que vamos desenvolver a partir de hoje, a gente consiga ter um pouquinho mais de luz, inclusive, sobre esse desafio de maneira mais atual. E aí, na sequência, enfim, também fizemos um estudo similar ao que realizamos no Brasil, mas com um alcance mais amplo, já com municípios de distintos tamanhos da Argentina, de todas as 23 províncias do país, né? Com uma pesquisa realmente tocando temas de infraestrutura tecnológica, de governo digital e governo aberto, de governança digital, de confiança e de segurança, e também tentando identificar um pouquinho melhor quais são suas necessidades e dificuldades, né? E depois disso ainda fizemos um estudo em profundidade com governos locais, né, que refletem efetivamente um desempenho bastante diferente, né, nas principais dimensões de estudos, né? E isso, no final das contas, o alcance desse trabalho, diferentemente do estudo do mapa de governo digital que a gente desenvolveu, tocou municípios desde de 2.500 habitantes até 250 mil, quer dizer, justamente para tentar entender um pouquinho também daquilo que é a diferença de cada enfim, as diferenças de capacidades digitais, efetivamente, e se elas também têm uma relação forte com o tamanho dos municípios, com honrosas exceções, né, Igor? Acho que você vai comentar um pouquinho mais a respeito do caso de Açaí, mas acho que de fato a gente consegue perceber que existe uma relação realmente aí diretamente proporcional entre aquilo que é o tamanho do município e o seu nível de desenvolvimento digital, né? Enfim, e aí a gente percebe que efetivamente só no caso da Argentina especificamente, né, apenas 30% dos serviços de internet funcionam corretamente dentro dos governos locais, quase 71% dos municípios não conta com uma área vinculada à modernização, inovação ou governo digital, e pouquíssimos são aqueles que realmente têm um site ligado ao governo nacional, né? E, enfim, aqui no Brasil acho que a gente está bastante mais avançado nesse sentido, mas no caso da Argentina especificamente, a gente percebe também que há uma série de debilidades relacionadas também na toda a agenda de portais de transparência, né? E se a gente olhar, por exemplo, agora para o nível de institucionalidade comparada entre os municípios pequenos e grandes, a gente percebe que no final das contas, existe uma brecha realmente muito clara, tá, entre municípios pequenos e grandes, e isso aponta realmente a uma forma diferente de abordar os municípios para promover efetivamente uma maior tecnologia na administração pública. E por isso mesmo é que a gente tem essa motivação de trabalhar nesse projeto em parceria com o BRDE, que tem efetivamente esse alcance, né, como o Zato falou, em municípios menores, né? E aí, nesse sentido, também é muito interessante a gente pensar em como que a gente engaja, efetivamente, com diferentes perfis de municípios e os insumos que a gente vai gerar dentro do mapa de governo digital, que vai ser desenvolvido no âmbito desse programa, também vai nos permitir entender um pouquinho mais a fundo essa questão. Mas, finalmente, como que é possível, né, e aí, a partir dessas reflexões, tomar o digital como um habilitador transversal para o desenvolvimento das cidades e dos municípios, né? E aí, trago aqui também uma outra experiência que a CAF desenvolveu, aqui falando também de municípios maiores, nesse caso, que foi uma metodologia de desenvolvimento de um portfólio de investimentos para cidades inteligentes, que conta com 3 passos bastante sequenciais, né, mas que eu acho que também traz à luz aqui um pouco do espírito que a gente quer trazer para esse esforço que a gente vai desenvolver, né? Essa metodologia de desenvolvimento de portfólio estava mais enfocada nos municípios de mais de 100 mil habitantes, que são os municípios elegíveis, né, a obter a garantia do governo federal para empréstimos internacionais, mas basicamente o que a gente realizou foram diagnósticos padronizados para o nível de maturidade em cidades inteligentes, desenvolvemos uma matriz multicritério para gerar um indicador de priorização, pensando efetivamente no nível de maturidade tecnológica que tem o município, o nível de governança que o município tem sobre determinado tipo de agenda de política pública, seja ela educação, saúde, segurança, serviços digitais, né? O nível de maturidade do mercado em oferecer soluções para isso, e isso gerava, a partir desse indicador de priorização, um portfólio inicial de soluções prioritárias que os municípios podiam interagir e selecionar para que, eventualmente, a gente gerasse, então, um relatório final no formato já
de uma tese de investimento para a agenda de cidades inteligentes para esses municípios. Temos, por exemplo, uma cidade da região sul do Brasil que participou conosco, que foi a cidade de Caxias do Sul, que finalmente contratou também um empréstimo junto à CAF, ou pelo menos tem esse empréstimo já aprovado, ainda falta a formalização dele, mas que mostra que efetivamente a gente percebe que essa tese, ou essa hipótese que a gente tinha inicialmente, de ter o digital como um habilitador transversal da cidade, efetivamente se provou verdadeira no âmbito dessa questão. Isso nos traz, finalmente, ao Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais dos Municípios da região sul do Brasil, né? Que é realmente um programa que, no final das contas, junta todas as lições que a gente aprendeu ao longo de toda essa trajetória e todo esse processo para esse contexto no qual a gente se encontra lançando aqui hoje, né? Quer dizer, essa é a nossa primeira colaboração, efetivamente, com o Banco de Desenvolvimento Regional, em toda a região, diga-se de passagem, não só apenas no Brasil. Por isso estamos muito felizes, inclusive com a confiança do BRDE, né? Tem um alcance de mais ou menos 180 municípios, né? Depende um pouco do engajamento dos senhores e das senhoras também aqui no âmbito desse programa. Eu acho que parte do objetivo desse webinar aqui é justamente começar a levantar um pouco dessa mobilização de municípios da região sul para que também nos atendam nesse processo de investigação inicial do nível de capacidade digital de cada um dos municípios. A ideia é que a gente passe a uma etapa subsequente para idear com pelo menos 9 municípios da região, para pensar em quais são, a partir dos pontos de dor que a gente identifica dentro do mapa de governo de capacidades digitais, que tipos de soluções que a gente deveria realmente desenvolver. E a ideia é que a gente consiga gerar como insumo final termos de referência ou editais tipo para soluções solução às dores mais comuns que a gente identifica dentro da região. Né? Então, assim, realmente a gente tem aqui uma combinação de boa parte dos instrumentos que eu comentei com vocês anteriormente. Né? A gente vai ter um processo de pesquisa e investigação profundo, de levantamento de indicadores profundo, vamos entender, né, quais são efetivamente os desafios comuns desses municípios com um lastro dentro desses indicadores. Né? A partir da identificação dessas grandes áreas de dor, vamos trabalhar diretamente com os municípios para entender que tipos de soluções fazem mais sentido para eles, né? E, finalmente, a gente vai chegar na etapa onde esse pré-investimento vai ser feito num nível de detalhe suficiente para que vocês tenham realmente um edital que possa contratar esse tipo de solução, né? Então, eu acho que, assim, realmente a gente consegue cobrir, ao longo desse ciclo que prevemos ter nos próximos meses, toda a jornada de preparação daquilo que é um investimento na transformação digital dos municípios pequenos e médios da região sul. E esperamos, efetivamente, que isso marque realmente um dia e noite dentro de como pensamos e desenvolvemos transformação digital nas cidades brasileiras. Porque a ideia também é que a gente consiga, a partir disso, desenvolver uma metodologia que possa ser replicada também para outras regiões do Brasil e, por que não, claro, toda a América Latina e o Caribe. Eu espero realmente que vocês façam parte dessa jornada, porque não vai ser possível realizar e cumprir com esse desafio sem a participação de todas e todos vocês. E aqui queria simplesmente deixar algumas mensagens finais, né? Realmente, creio que gostaria de passar essa mensagem de que hoje, não importa o tamanho do município, mas todo desafio de política pública acaba sendo um desafio digital, em certa medida. A gente sabe que todo prefeito, prefeita, todo secretário e secretária passa mais tempo no WhatsApp, talvez, do que fazendo qualquer outra coisa, e a gente sabe que, no final das contas, a gente precisa realmente ter uma abordagem um pouco mais holística com relação ao uso desse grande habilitador que é o digital, né? A gente sabe também que existem dificuldades associadas a talento e capacidades, e isso exige colaboração, e é por isso que estamos aqui hoje, né? Acho que é muito importante também a gente pensar nos variados modelos de colaboração público-privada que existem, que também ajudam justamente a atender a esse déficit de talento que a gente identifica dentro dos municípios, né? A gente sabe que existe uma relação direta, mais uma vez, dos municípios pequenos e médios sofrendo de menores capacidades digitais, mas aqui eu também deixo uma mensagem positiva, no sentido de que, às vezes, municípios pequenos e médios são aqueles que melhor conseguem se coordenar também para conseguir dar um primeiro passo e seguir avançando nessa agenda, e eu acho que aqui nesse webinar a gente também vai perceber um caso prático nesse sentido. E, finalmente, esse tema do desafio do pré-investimento, né, que efetivamente a gente sabe que, se do ponto de vista de receitas, do ponto de vista fiscal, a gente já encontra uma série de desafios para um investimento de municípios, recursos para você conseguir preparar projetos é ainda mais complicado, né? E aqui
o esforço é realmente tentar resolver isso com algum nível de escala para poder ajudar os municípios da região sul do Brasil a conseguir dar esse primeiro passo e, quem sabe, inclusive o segundo e terceiro passo. E com isso, fecho minha intervenção aqui, agradecendo mais uma vez a todos e a todas, agradecendo o BRDE pela confiança e por essa parceria, agradecendo ao Igor pela presença e também, Carol, por todo o trabalho já realizado e agradecendo de antemão todo o trabalho que ainda vamos realizar juntos. É isso, muito obrigado. Obrigada, Faquina. Sempre um prazer ouvi-lo. A gente acabou de ter essa lição aí com o Executivo Principal de Cidades Inteligentes, Desenvolvimento Digital do CAF, e Faquina apresentou e nos brindou com várias publicações muito bacanas, algumas eu não tinha conhecimento, sobre o trabalho que vocês vêm realizando, e muito bacana poder ouvir como os outros países estão tendo a leitura dessa abordagem de capacidades digitais, né? Como os municípios transformam, né, seus recursos humanos, a sua equipe técnica e também toda a infraestrutura já presente nesses municípios para transformá-los em prestação de serviços digitais ao cidadão. Então, muito obrigada, agradeço a sua fala, e a partir, né, dessa fala que Faquina trouxe para a gente, mostra que a transformação digital ela é muito mais do que tecnologia, né? E daí, né, para todos os prefeitos que estão aqui junto com a gente, secretários e toda a equipe de gestão pública, a gente percebe que uma transformação digital, ela vai depender da estratégia, ela vai depender da liderança, ela vai depender de como você transforma todos os recursos presentes no seu município nessa capacidade, né, para cooperar entre esses diversos atores. Como os diversos conceitos que a gente trouxe aqui até agora para vocês se concretizam em um município. E para falar um pouquinho disso, eu vou convidar o Igor, secretário da Prefeitura de Açaí, para compartilhar um pouco a trajetória do município de Açaí, que mostra como uma estratégia consistente de um município pequeno levou uma cidade, né, de pequeno porte, né, como essa, ao reconhecimento internacional. E eu tenho certeza que vai ser uma fala muito inspiradora para a gente, porque nos mostra também que tamanho não é documento quando a gente trata de um bom trabalho de estratégia municipal. Por favor, Igor, peço a gentileza de você ter a palavra. Antes, deixa eu só fazer uma breve apresentação do Igor, pessoal. Acho que vocês conseguem ver a minha tela, né? O Igor, ele tem mais de 20 anos de experiência em governança de cidades, é especialista em inovação, cidade inteligente, comunidade inteligente, doutor em engenharia de produção, atualmente está como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Açaí, né, a Açaí foi considerada uma das 7 comunidades mais inteligentes do mundo por 3 anos consecutivos, então isso nos mostra que não foi algo pontual, né, que é uma estratégia consistente, né, e também uma política de Estado no município. Além disso, Igor é presidente do Ecossistema de Inovação e Transformação Digital do Vale do Sol, vice-presidente de Soluções Inteligentes do Fórum Nacional Inova Cidades, membro de governança Cities of Service da Universidade Johns Hopkins, membro da governança do Cities Coalition for Digital Rights, que é uma iniciativa maravilhosa, inclusive, Igor, eu gosto muito da atuação deles, membro do Public Innovation Center da Bloomberg e membro da governança Urban 95 da Fundação Vanderly Holanda. Igor, por favor, a palavra é toda sua. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Agradecer aqui esse convite da Ana, do Faquina, do Busato, né? Da minha amiga Ju também, que está aí fazendo parte desse projeto. E eu sou muito grato, em nome do prefeito Michel Ângelo Bom Tempo, eu falo que Açaí é um presente de Deus para mim, né? Eu, como um bom assim, carioca, né? Professor da Universidade Federal, acabo que fui parar primeiro em São Paulo, depois na Bahia, e agora eu estou aqui no Paraná. Vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui. Todos conseguem ver? Para mim está preto, Igor. Está preto? Agora sim. Oi? Pronto. Vamos lá.
Então, eu venho trazer um pouquinho o que é açaí, né? Essa pequena colônia japonesa ali colada com Londrina vem conseguindo fazer, né? Hoje, em apenas desde 2022 que nós criamos o nosso ecossistema, né? 2023 nós passamos a criar uma literatura própria de gestão pública e dali para cá e de lá para cá a gente já conquistou aí 38 prêmios de gestão, né? Hoje somos a única cidade na América Latina representando aí esse novo conceito, né, do Brain Gain, esse conceito de a comunidade inteligente. E isso fez muito sentido para a gente quando a gente começou a estar ali assim, pesquisando qual o caminho que a Açaí iria seguir como cidade inteligente, né? Eu cheguei a essa colônia japonesa por um hackathon para contratar o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia do município de Açaí. Foi feito com o Sebrae do Paraná. E acaba que eu estava como secretário na Bahia ainda, né? E acabou que eu achei aquilo incrível. E eu fui fazendo, passei. E tive coragem de descer para conhecer essa cidade, que para mim era uma rede de supermercados. Então, para mim, eu nem sabia que existia a cidade de Açaí, né? Mas me deparei com uma colônia muito especial, uma cidade ordeira, uma cidade, né, que já vinha desde o início do ano assim, 2000 já trilhando um caminho de desenvolvimento, né, e sempre bebendo da educação, e sempre entendendo que a própria educação poderia estar ali se transformando. E eu fui conhecendo mais e vendo que o que a gente tinha em mãos, né, era um território que poderia, sim, trilhar um caminho de uma capacidade a se for digital, de uma capacidade a estatal. Hoje, o que o Facchina disse é importantíssimo, por isso que eu me sinto muito honrado em estar aqui, né? Porque as cidades pequenas, elas ainda têm grandes assim, desafios. E os desafios não estão só naquelas assim, dopaminas que a gente vive hoje. Saúde, a pavimentação, né? Educação. A gente precisa, de fato, sair do século XIX. A gente precisa sair de uma gestão reativa. A gente precisa sair de um modelo mais assim, feudal, onde achar que educação vai resolver somente assim a política pública de educação, achar que saúde vai resolver saúde, né? A gente precisa aprender a ser mais interoperável, a trabalhar como plataforma. Então, quando eu me deparei com uma cidade que a educação era um berço, né? Todos os hackathons que esses cidadãos aqui participavam, eles ganhavam. Eu falei, não, a gente tem que olhar para isso. E aí a gente começou a reunir diversas literaturas, porque tudo que chegava para a gente eram literaturas que foram testadas em cidades maiores, como a própria CAF trouxe aqui, né? Ah, não, a gente não pode ir lá pegar esse financiamento porque é acima dos assim, 100 mil. Ah, a gente não está num ranking porque é acima de 50 mil, não sei. E aí acabou que a gente começou a entender que a gente precisava sair das margens dele. A gente estava numa zona assim, periférica que nunca a gente conseguiria ter um destaque mais efetivo. E nós temos talentos aqui dentro. A gente tem hoje um grande elenco. E aí foi aonde a gente começou a beber de várias literaturas que não somente traziam cidade inteligente como um território inteligente. A gente começou a ser mais endógeno. Quais são as nossas marcas distintivas? Como é que a gente olha para pessoas? Como é que a gente olha para cuidado? E começamos a entender que a gestão reativa, essa gestão, né, que coloca a gente em caixas, ela é uma gestão muito precária e cara de se fazer. Porque eu tenho diversos silos, né, que cada um cuida de si. E quando a gente coloca a cidade pequena para conseguir entender um pouco mais de governança, aí tudo fica muito mais fácil e muito mais rápido. Porque a cidade pequena ela consegue se organizar muito mais rápido que uma cidade grande. Só que a gente não pode beber das mesmas literaturas. A gente não pode simplesmente se organizar e achar que eu vou pegar um modelo de Curitiba, de Maringá, de São Paulo e vou fazer uma aplicação aqui. Eu preciso entender o meu DNA. E nisso foi aonde a gente criou esse mais inteligente, modelo açaiense integrado, sustentável e inteligente. É quando a gente cria um modelo próprio para criarmos uma acreditação, porque elas foram feitas por pessoas de Açaí. Elas foram feitas por talentos. A gente conseguiu trazê-las para que elas pensassem. O que a gente fez apenas é conseguir letrá-las em diversas metodologias, né? O que a gente tem hoje disponível? Nós temos uma ISO 37120.
nós temos os modelos assim, ITU, nós temos a ciência do Brain Gain. Então, como é que a gente vai trazendo isso? E a gente foi criando uma adaptação. De início, a gente até brigou com muitas instituições grandes, porque queriam que a Açaí fizesse o modelo do Sebrae, o modelo do Senai, o modelo... E a gente falou, não, vamos fazer o nosso. Vamos sair dessa periferia e mostrar que a cidade pequena ela tem um grande assim, valor nessa janela de oportunidade. Eu acho que a gente pode mostrar, né, que a gente pode ser uma cidade laboratório, testar rápido, mas para isso a gente precisa melhorar a capacidade estatal e conseguir reter os nossos assim talentos. Então, dentro desse movimento, a gente começou primeiro a organizar a educação. Vamos transformar a educação para que ela seja um driver de progresso, para que ela possa transbordar e a gente conseguir identificar os talentos que estão sendo formados na própria cidade. E aí foi aonde a gente entendeu que a gestão reativa ela é muito by default, né? Ela acaba que ela trabalha muito por estimativas. Não, eu vou trabalhar um bairro, eu vou trabalhar uma região, e a gente precisava ser by design. Eu precisava entender o cidadão. O que ele precisa? Quem da família dele mora nessa pequena cidade? E a gente começa, hoje, enquanto existe o gov.br, nós criamos o gov.açaí. A gente recenseou a cidade inteira. A gente fez um trabalho de gestão de identidade, entendemos a camada fundacionada, como é que a gente iria montar uma rede municipal de dados, né? Como é que a gente conseguiria organizar isso com a LGPD. Para isso vamos a Brasília, batemos um papo com a ANPD, conversamos com o Ministério Público do Paraná e começamos a fazer essa nossa calibragem para que a gente pudesse ter uma gestão de identidade, entender, individualizar a política pública. E, a partir disso, né, a gente começou a pegar os nossos assim, talentos e colocarmos em um barramento, né? Desde a primeira infância ao primeiro emprego. A gente começa a fazer um movimento de vamos entendê-lo, vamos investir na primeira infância até o primeiro emprego e ver quem é o cidadão, como é que ele está na família. E esse movimento deixou a Açaí em evidência nos últimos anos. Hoje nós temos 32 prêmios nacionais, 6 prêmios internacionais. Nós somos, por 3 anos consecutivos, um dos 7 melhores conceitos do mundo em a comunidade inteligente. Ganhamos o prêmio de educação empreendedora do próprio Sebrae Expo Nacional. O prefeito foi eleito um dos 17 mecenas da inovação do estado do Paraná. Nós somos membros de 6 governanças internacionais. E agora, esse ano, a Universidade Johns Hopkins, né, deu o título para o prefeito Michel Ângelo Bontempo como um dos maiores políticos do mundo, né, que conseguiu transformar a educação em um vetor de progresso. E também, esse ano, nós conseguimos, através do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná, a gente criou o nosso assim, modelo, ele foi replicado por um programa do CREA, e o CREA criou o Smart CREA Paraná Cities, né? Que é um programa que hoje a gente vai fazer essa replicação do conceito. Eu não falo que a gente vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu acho que o grande mérito que a Açaí tem é olhar para o DNA, é olhar para dentro. Então, a gente vai apenas fazer uma abertura do conceito para que outras 16 cidades possam fazer a replicação e 51 vão ter acesso à literatura, né? Então, é um novo assim, desenho que a gente vem vivendo hoje. E como que a gente conseguiu fazer isso? A gente começou primeiro entendendo que a gente tinha que sair de uma gestão reativa. A gente tinha que olhar para gestões antecipatórias. Precisávamos ter uma capacidade de ambidestria. Eu precisava saber aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. Eu tinha que criar visão de futuro, mas mais que isso, eu precisava criar alguns cenários positivos e negativos para que a comunidade pudesse andar junto, né? E aí a gente começou a reduzir a fricção entre governo e sociedade. A gente começou a olhar mais transversalmente e não mais fazer um governo para, mas um governo com. E governar com é muito difícil, porque o governar com é você falar que aquele buraco existe. Desculpa, é você falar que eu tenho falhas, tá? Eu não preciso ser o dono de todas as respostas da cidade. Se eu não tenho, eu tenho a quem chamar. Eu tenho um fórum, eu tenho um conselho, eu tenho
um comitê que eu vou convocá-los para que a gente possa pensar juntos em como que a gente vai resolver aquilo, né? E aí a gente começa a fazer essa implementação de um governo by design, individualizando a política pública, porque talvez Londrina, com 600 mil pessoas, não vai conseguir fazer isso, mas eu com 13 mil, eu consegui chegar aos meus... o IBGE fala que é 13, mas eu já cheguei a 14.285 pessoas, tá? Em 90 dias. Então, a gente consegue tocar, e como que a gente conseguiu tocar na nossas comunidades? Através dos agentes comunitários de saúde. Eles tinham as suas microáreas, as suas ruas, eles foram para campo e eles conseguiram trazer para a gente, né, essa formatação, essa formulação de uma governança de dados, para que a gente pudesse ter o nosso repositório único de dados, e, a partir dali, todas as políticas públicas passaram a ser interoperáveis. A gente criou uma camada digital, e a gente não poderia fazer só o âmbito digital, porque Açaí, assim como as outras cidades, eu acho pequena e grande, nós temos um grande desafio hoje. Nós somos híbridos, né? Nós vivemos um hibridismo. E o que assim, aí seria isso, né? A gente vive a fusão do on e do off. Eu tenho, sim, a nova geração, que ela quer uma entrega rápida, ela quer delivery, ela quer a própria conveniência, mas eu tenho off. Eu tenho aquela pessoa idosa que está vivendo mais, que está indo até os seus 90 anos, e ela quer continuar mais analógico. E eu preciso saber letrá-lo, mas eu tenho que saber também ter respeito. Eu preciso saber que a política pública hoje, ela não pode ser apenas digital. Ela tem que manter uma capacidade de simplificação administrativa. E esse desafio para a cidade, basicamente, ela foi exponenciada com isso, porque agora eu sou pressionado para conseguir, né, digitalizar, mas também eu tenho que manter processos que ainda sejam assim analógicos. Então, isso é uma tendência que a gente vive, e o hibridismo entrou para a nossa governança para entender como é que a gente iria trabalhar isso. E para fazer esse movimento, a gente começou a precisar entender as nossas regras que estavam postas. Eu precisava, né, criar uma responsividade do que eu vou fazer. Eu tenho que entender quais os meus assim, limites. Eu vou criar uma individualização. Tá, mas o que eu tenho que assim, obedecer? Então, a gente bebeu de regras, né? E dessas regras, a gente chegou nessa mandala do que está sendo transferido para o CREA, né? Que é a mandala dos 3 S. Primeiro, a gente tem que estimular, depois a gente tem que educar, e, por último, a gente trabalha com estruturas, ou, como o CREA chama, de engenharias, né? Até porque engenharia, né, a gente está falando de formação de novos assim, talentos. E aí entra o triplo C da gestão assim, antecipatória, porque cidades inteligentes, tá? Elas estão muito focadas, né? Esse termo é polissêmico, né? E acaba que a gente leva muito sempre para infraestruturas tecnológicas. Tá, mas como é que eu introduzo as pessoas nisso? E aí entra a cultura da comunidade inteligente. Como é que eu trabalho investimento em pessoas? Mas basta eu ter uma cidade inteligente e pessoas inteligentes? Não, eu preciso saber gerar impacto com isso. Eu preciso me orientar a impacto. Eu preciso, né, conseguir fazer uma gestão de cuidados. E essa gestão é onde a gente chama de cidade cuidadora, e hoje a gente chama do nosso assim, triplo C. Então, hoje, a cidade inteligente para Açaí é um território, né? É uma formação de agentes de transformação, é investimento em tecnologia, é uma orientação à missão, né? Eu tenho foco em sustentabilidade, em experiência e em eficiência. Agora, comunidade inteligente é colocar educação como vetor, é ativar o segundo motor da inovação, e é você conseguir construir um pipeline de talentos. Como é que você forma, como é que você retém, né? Você precisa reter. E a Açaí criou esse barramento da primeira infância, no qual a gente começou a levar, junto com a UEL, por exemplo, né, o ensino trilingüe. A gente leva inglês, japonês e português para a primeira infância. Mas a gente quer que eles já saiam assim falando inglês? Não, a gente quer que eles ativem os 2 lados do cérebro. Elasticidade das sinapses neurais, né? E, a partir dali, a gente começou a introduzir o pensamento assim, computacional, economia criativa, e sempre introjetando para eles os hackathons, para que eles comecem a trabalhar as soft skills. E hoje, o que a gente consegue ter de
resultado em curto espaço de tempo é que a cada 100 alunos que são egressos da educação básica de Açaí, 97 estão passando para as universidades públicas. É um número impressionante o que a própria cidade faz. E isso a gente começa agora a ter a obrigação de reter. Então, a gente trabalha esses outros domínios que eu preciso estar garantindo alimentos, oportunidades, urbanismo, lazer e, principalmente, felicidade, bem-estar. Eu preciso conseguir trabalhar e isso faz parte do domínio da comunidade inteligente. E, por fim, eu tenho a socialização de cuidados, né, no qual eu tenho que formar a gente, e aí o Japão ajuda muito, porque a relação que nós temos com a Universidade de Atsukuba, né, ela nos ensinou a cuidar de demências e de pessoas atípicas, né? Ela traz uma pesquisa que a pesquisa trouxe a cooperação técnica para que a gente pudesse se orientar a impactos distributivos. Como a gente consegue tocar nas pessoas, mas não só tocar, não só levar um catálogo de políticas públicas, mas como que eu transformo elas? Como que eu consigo transformar a vida delas? E aí Açaí vem sendo uma grande referência e essa participação em outras expogovernanças aumenta o leque do nosso conhecimento, traz outras experiências, né? E a gente consegue fazer um snapshot de um modelo que a gente chama da lei dos retornos acelerados, né? O que a gente consegue trazer para crescimento é sempre exponenciado, porque nós estamos andando, acima de tudo, com uma meta-governança, que eu vou explicar um pouquinho. A gente trabalha ambidestria com visão, e depois a gente cria valor público, mas sempre alinhado com uma gestão antecipatória e não mais reativa, né? Eu tento antecipar o que o cidadão precisa. Eu não espero ele bater no hospital falando que ele está doente. Eu levo remédio em casa para ele. Eu levo cuidados para ele. Eu antecipo ações para que eu consiga fazer o que, na gestão de identidades, a gente chama de gerenciamento de borda. E hoje, como que a Açaí vem conseguindo fazer tantos investimentos? Porque a gente está fechando ralos que todas as nossas cidades têm, tá? A gente fecha ralo, por exemplo, eu tinha uma demanda de medicamentos e uma demanda de atendimento de médicos especialistas que era imensa. A gente gastava aqui, para uma cidade de 13 mil pessoas, 400 mil mês, tá? Mas por quê? A gente estava sendo uma cidade satélite para outras 11 assim, cidades. E eu não consigo fazer isso, né? Então, quando eu fecho a borda e falo, não, médicos eletistas, né, para trabalhar especialidades é somente para açaienses. Eu consegui sair de 400 mil reais para 100 mil reais. E isso, a gente pega esses 300 mil reais e a gente reinveste, né? Então, o que a cidade precisa, sim, é de financiamentos, mas ela tem financiamentos locais se ela souber fazer gestão, né? E aí a gente começou a fazer esses alinhamentos em rede. Deixa eu passar aqui. Entendemos que, né, até pegando o próprio Cone de Volos, né, a gente entende que planejamentos acima de 10 anos já são sistemas evolutivos. Eu preciso trabalhar sempre até 10 anos. A cidade pequena, então, mais ainda, porque a gente tem limitações. Então, eu tenho que trabalhar de 5 a 10. A Açaí montou um planejamento de 2022 a 2023. Criamos cenários em cima disso, né, e começamos a estar, assim, trabalhando desempenho, mas principalmente quais as expectativas, satisfação e qual a relação de confiança para que eu possa gerar valor público. A partir disso, a gente começou a conseguir, né, ser eleito, né, entre as cidades, mas o mais importante, né, para que a gente possa trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, que eu acho que vai ser importantíssimo, é essa relação aqui. A metagovernança, ela foi um dos grandes drivers que a gente conseguiu trazer para a Açaí. Não basta você ter uma governança. Eu tenho que saber fazer as operações de governança de dados, eu tenho que saber ter responsividade, eu tenho que saber fazer os movimentos de colaboração, não mais governando para, mas governando com. Eu tenho que saber ter projetos estruturantes para transformar. Eu tenho que saber ter uma governança corporativa para trabalhar políticas anticorrupção, compliance, tá? E trabalhar com isso, como é que eu consigo me oportunizar dessas multinacionais que querem estar aqui utilizando a cidade como laboratório, e eu preciso ter uma governança policêntrica, como é o caso hoje com a UEL. Eu preciso entender que a universidade, ela também, ela doutrina. Então, não é só a gente como governo, é policêntrico, né? Eles estão com a gente fazendo com que a cidade pequena possa ser uma cidade de laboratório, possa ser uma cidade universitária, né? E desse formato
é onde a gente tem a governança das governanças, que ela tem um conselho municipal de governança formado por todos os membros. Para quê? Porque a gente quer deixar legados. O prefeito, ele está no seu 5º mandato. Ele sai agora, tá? Mas quem vier para desfazer isso tudo vai ter que passar pelo Congov. Vai ter que passar por toda a cidade para falar o seguinte, ó, agora tudo que a gente gerou de acreditação para desfazer vai ter que passar por uma grande expogovernança, por uma grande metagovernança, tá? E é nela que está acoplada o modelo, é nela que está acoplada o planejamento estratégico da cidade. Então, hoje, eu fico muito contente em estar aqui na liderança desse projeto, porque é um projeto que a gente vem conseguindo estar transformando vidas. Não é só apenas um semáforo inteligente, não é só apenas... Hoje, Açaí, com os seus talentos, tá? A gente transformou todas as nossas luminárias de vapor de sódio em lâmpadas de LED, usando alunos da escola técnica e sem ir no mercado. A gente fez agora um shopping digital, é o primeiro shopping de uma cidade aí pequena, é a nossa Shopee. Criamos um shopping digital, um marketplace, que todo o comércio da cidade está acoplado nele, né? Criamos agora, tá, uma fábrica de programadores de formação técnica em IA, e estamos construindo agora para os próximos semestres, já com investimento público e privado em caixa, o primeiro centro de referências em inteligências e empreendedorismo do Brasil, o CRI. O CRI, ele vai ter o papel de trabalhar inteligência humana e inteligência assim, artificial de forma interoperável. A gente tem um grande ambiente STEAM, né, que é voltado não somente para o aluno, mas é voltado para o cidadão açaiense que está transformando. A cidade, ela é um grande laboratório. Ela está aberta para que qualquer pessoa que participe de um hackathon e consiga evoluir a maturidade do seu protótipo, ela utilize a cidade para ser testada. E isso a gente tem um exemplo clássico, que é o exemplo de 5 alunas do ensino médio, né, que conseguiram pegar óleo de cozinha usado e transformaram em biodiesel. Esse biodiesel, nós pegamos os nossos ônibus assim amarelinhos, e colocamos esse biodiesel. Eu rezando para funcionar, senão eu estava se permitido, né? Mas eu rezando para que pudesse ali o ônibus andar, e a partir dali eles ganharam uma planta de biodiesel e eles transformaram isso em um centro de inovação e sustentabilidade, o CIS. Então, eu acho que o que a gente faz aqui é uma demonstração que ter talentos nas cidades pequenas, ela é a grande oportunidade de nós termos um Living Lab, de nós termos um laboratório vivo, né, para que a gente consiga testar e, a partir dali, né, a gente conseguir fazer essa escalabilidade para as cidades maiores. Eu acho que se as 5.000 cidades pequenas no próprio Brasil, a gente conseguir levar um letramento desse porte, a gente transforma, porque aí a gente vai ter um Brasil que, a grande parte do seu território são laboratórios de transformação. E as cidades maiores, elas vão ser, de fato, os nossos drivers de transformação. É onde você vai conseguir fazer o scale-up disso, a escalabilidade disso. E a Açaí vem se colocando dessa forma, né? Hoje, nós estamos no Cities Coalition, né, fazendo esse movimento, como a Ana trouxe. Então, é um trabalho que a gente tem essa responsabilidade como a única cidade pequena. A gente está no Cities of Services da Johns Hopkins, por exemplo, trazendo esse modelo, né, de como que a gente consegue também olhar para as cidades assim pequenas. Estaremos agora em Miami fazendo algumas assim apresentações. Nos cooperamos também com Portugal, com a cidade de Lisboa, né, que está ali fazendo trocas junto à IES com a gente, e estamos com o Japão, né, com a Universidade de Tsukuba fazendo esse trabalho, né, já que é uma cidade-mãe para a gente ali a nível, né, já que nós somos uma NIPAS brasileira, então a gente está fazendo uma ação de transformação também junto com eles. E basicamente é isso, tá? Basicamente eu acho que eu quis trazer um pouco do que uma cidade pequena pode fazer quando ela se organiza, como o próprio Fakina trouxe, quando a gente consegue elevar a capacidade desse setor digital. Tudo que é feito em Açaí hoje, poucas coisas eu vou na prateleira buscar no mercado, porque eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho talentos. E eles conseguem fazer coisas extraordinárias. Eles fazem esse movimento de conseguir, e eu faço o processo inverso. Eles desenvolvem, criam e eu vendo agora, né? Eles conseguem, eu não compro, eu vendo. Eu sou um fornecedor de soluções e não apenas um cliente que estou comprando algumas
das soluções voltadas para as cidades inteligentes. Obrigado, gente. Muito obrigada, Igor, pela sua fala, muito inspiradora. Palmas a você. Se estivéssemos no auditório, sem dúvida nenhuma, esse seria um momento dedicado para aplaudir essa iniciativa que tanto nos inspira. Então, a gente observou como que vocês, sendo um município pequeno, vocês conseguiram transformar a governança nesse fator transversal, a metagovernança, como você chamou, em todas as frentes da cidade, para você atuar, seja na educação, seja na prestação de serviços ao cidadão, seja para que você possa trazer também as empresas para estarem junto. Você falou sobre hackathons, você falou sobre ecossistemas de inovação, então, assim, muito inspiradora a sua fala, Igor, sem dúvida nenhuma, e isso muito nos apoia para que a gente possa pensar um pouco de como você forma capacidades digitais em municípios, né? Você trouxe um município que tem realmente uma população muito reduzida, e quando a gente está falando de municípios que passam aí de 30 mil a 250 mil habitantes, quais são as oportunidades que tem também? Então, ao longo desse encontro, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de percorrer com a gente diferentes caminhos sobre um mesmo desafio da transformação digital. Então, primeiro a gente ouviu o BRDE, né, que trouxe para a gente a experiência do desenvolvimento regional aqui na região sul. Trouxemos também, a gente ouviu o Faquina trazer diferentes experiências na América Latina e no Caribe, além de estudos que embasaram todo esse trabalho. E, por fim, agora a gente ouve Igor trazendo, né, esse olhar de como a estratégia, né, e essa visão direcionada pode colocar, sair e conquistar esse reconhecimento internacional. Agora, pessoal, a gente queria trazer para você um pouco de premissas que ela vem desse olhar para a transformação digital federativo. Como que a federação propõe que seja atuada nessa escala do governo federal? Então, como que o governo federal, na verdade, consegue trazer para a gente esse olhar unificado para que estados e municípios possam olhar, né, para a mesma direção e trabalhar juntos, né? Então, a gente observa que essa convergência de olhar para a transformação digital mostra que essa base direcionou também a concepção do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais. E é um pouco disso que a gente vai contar para vocês agora, porque mais do que somente um estudo, um diagnóstico, o programa busca apoiar os municípios na construção de capacidades permanentes para planejar, implementar, fortalecer suas estratégias de transformação digital e inovação nas cidades. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Eu vou, por favor, pedir que vocês me apontem se vocês conseguem ver aqui a minha janela. Vemos. Conseguem ver, pessoal? Ótimo, maravilha. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Bem, como falamos anteriormente, a Linkdata tem atuado em algumas frentes na área de transformação digital. E a gente teve felicidade de trabalhar em todas as escalas federativas, desde município a estados e também governo federal. E tivemos também a felicidade de poder co-construir como pensar numa visão de futuro integrada de governo, né? Uma visão de futuro de governo para atender todas as pessoas de uma sociedade transformada pelo digital. A partir desse grande questionamento de um trabalho que realizamos junto com o governo federal, a gente pôde perceber que o trabalho, pessoal, ele é muito menos tecnológico e muito mais gov. Então, ele é menos tech e mais gov. Por quê? Porque ele envolve muito mais pessoas do que tecnologia em si. E a gente percebe o papel do Estado, o papel do prefeito, do secretário e do agente público lá na ponta, como esse ator que vai transformar o valor público digital entregue para o cidadão. E isso passa por organizar instituições e coordenar atores, passa por formar capacidades digitais e regular também infraestruturas presentes no território. E com esse olhar, a gente
está conduzindo esse trabalho juntamente com o BRDE e CAF, e a gente está trazendo esse olhar mais técnico para o tema, e junto com outros especialistas que fazem parte da equipe, daí nós temos especialistas em transformação digital, especialistas em compras públicas, especialista em engajamento e mobilização, para que todos vocês estivessem aqui junto com a gente. A gente trabalhou com todos esses atores o conceito de capacidade digital. Então, aqui nesse encontro hoje, a gente compartilha também o que compreendemos por capacidade digital, que é esse conjunto de recursos humanos, técnicos, institucionais que permitem ao governo atuar na era dos dados, transformando inovação em impacto. Ou seja, é esse foco no serviço público eficiente e centrado no cidadão, é a inclusão digital para todos, e daí o Igor trouxe também o conceito, né, de que a gente precisa trabalhar com o cidadão on e off, então a gente trabalha com o balcão digital, mas também o balcão físico, e todos esses são conceitos, princípios, né, que são fundamentais para qualquer iniciativa de Smart Cities. Então, quando a gente fala em formação de capacidades digitais, a gente está indo além da tecnologia, porque a gente não está falando somente da adoção de dispositivos e ferramentas, a gente fala na construção dessa base para transformar todos os recursos que eu mencionei agora há pouco em eficiência operacional e serviços públicos. A gente está falando de rodar uma engrenagem para proporcionar uma maturidade digital que vai exigir integração entre infraestrutura robusta, governança estratégica e uso seguro de dados e agilidade institucional. Tudo isso dentro de um ecossistema participativo que envolve todos os atores cooperando por um objetivo final, que é trazer retorno desse valor digital que é investido na cidade, criando esse ciclo onde a economia de recursos, né, e daí a gente está falando, seja de recursos financeiros que você obtém ao ter uma governança, por exemplo, de compra de tecnologia, e também a inteligência urbana retroalimenta todo esse desenvolvimento sustentável do território. Então, a partir desse conceito de capacidade digital, a gente chega num tema que Igor bateu muito, que é a governança. Como que a gente governa o desenvolvimento dessas capacidades? Isso passa, antes de tudo, por essa direção estratégica da liderança, né? Que é esse patrocínio político para definir essa visão de futuro, as prioridades e metas, né? Orientando e direcionando o olhar desse município. A gente fala sobre a coordenação institucional e federativa, ou seja, a gente fala de um alinhamento entre todas as escalas governamentais e também dentro do próprio governo. A gente está falando desse alinhamento entre secretarias, entre órgãos, né, para que não haja mais fragmentação, para que cada órgão não seja um silo e a gente acabe impactando ali na eficiência. Um outro ponto importante para governar a formação de capacidades digitais é criar esse ambiente habilitador e esse ecossistema de inovação. Então, o Igor bateu muito sobre a importância de você criar esse ambiente, e é justamente isso que nos norteou na elaboração desse programa, reunindo como se dá a regulação para compras de infraestruturas, melhor uso dessas infraestruturas e como você articula todo o ecossistema para sustentar essas iniciativas de inovação, sempre tendo um olhar muito característico para as peculiaridades do território, ou seja, olhar como é a capacidade operacional local. Vamos ter essa sensibilidade territorial, né? Porque cada município enfrenta suas dificuldades, e daí a gente observa que para pequenos e médios municípios existem alguns desafios comuns, mas existe também aquele tempero que é local, que só aquele município tem. Então a gente ouviu o case de Açaí, que a gente fala da forte cultura japonesa, mas se você pega outros municípios, por exemplo, lá no sul, a gente já não está falando desse tipo de influência cultural. Então, como você tem uma metodologia única para uma região que pode ser adaptada entre os diversos territórios para diminuir esse gap digital? A partir disso, então, eu vou fazer um foco aqui nesse olhar em coordenação institucional federativa, que a proposta aqui é ter menos soluções isoladas e mais arranjos institucionais de coordenação. Com as soluções unificadas, você tem essa união estratégica, essa visão estratégica, perdão, e essa pactuação, essa união entre os entes e os órgãos, aumentando essas capacidades técnicas. Isso apoia na promoção desses mecanismos de cooperação. De outro lado, quando a gente está falando desses diferentes arranjos, a gente está falando de uma governança também, Igor. Talvez, não sei se seria essa meta-governança do qual vocês atribuem, mas aqui a gente fala sobre governança
para que haja interoperabilidade entre essas diversas infraestruturas. E daí, quando a gente fala de infraestruturas de municípios, por que não se fazer uso das infraestruturas públicas digitais já ofertadas pelo próprio governo federal? Ou então que estados já têm apoiado? Tudo isso para que a gente possa ter esse olhar de governo como plataforma, onde o governo oferta as infraestruturas e a solução cocria e a população cocria soluções de interesse público. Então, aqui a gente está trazendo também a participação social nesse processo. E não tem como falar desse processo sem olhar para um grande normativo que direciona toda a transformação digital aqui no nosso país, que é a Estratégia Nacional de Governo Digital. A Linkdata teve a oportunidade de atuar nesse projeto enquanto instituição que apoiou na pesquisa e na institucionalização da estratégia. E a estratégia, ela iniciou em 2023, foi lançada em 2024, completou agora 2 anos, inclusive com algumas mudanças e alterações que vou tratar um pouquinho mais delas logo mais. Mas o que é esse grande normativo que direciona as atuações de governo digital entre estados e municípios? Ele é esse conjunto de recomendações estratégicas para articular e direcionar essas iniciativas de governo entre todos os entes federados. Para a realização desse projeto, da Estratégia Nacional de Governo Digital, foi realizada uma rodada em todas as regiões do Brasil e obteve a participação de mais de 100 municípios e aproximadamente 1.100 pessoas que puderam estar junto para trazer quais foram os principais desafios, quais eram os principais temas quando o assunto era governo digital e quais eram os principais eixos que gostariam de trabalhar. Então, a partir desse olhar, né, de um normativo nacional que direciona iniciativas de todos os entes federados, o objetivo era ampliar e simplificar o acesso de todas as pessoas aos serviços públicos. E ela teve um olhar muito específico para a gestão e governança, Igor, e a todos, né, os secretários e gestores públicos aqui presentes. Porque um dos objetivos é qualificar a gestão e governança das políticas de governo digital, promovendo colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a NGD, como a gente carinhosamente chama, né, Estratégia Nacional de Governo Digital, ela possui 10 eixos. Eles são prestação de serviços, cultura e capacitação, identidade digital, passamos por transparência, aumento da eficiência, ecossistemas de inovação, infraestrutura e arquitetura tecnológica, governança de dados e interoperabilidade, passamos por todos esses eixos. No entanto, uma sugestão que o governo trouxe para a gente é que você, no seu território, na sua cidade, você vai desenhar a sua estratégia de governo digital da forma como você percebe os melhores recursos que você obtém no seu território. Então, se a gente está num município que a mandioca é o forte, poxa, se você for fazer um bolo, você vai colocar, poxa, eu vou fazer um bolo de mandioca, que vai ser gostoso. E para fazer esse bolinho, essa receita, né, que você vai trazer o seu melhor ingrediente da sua cidade para ser essa sua estratégia, o governo federal fez uma sugestão. Seja qual ingrediente que você for trazer, não esqueça do fermento. E o fermento, para ele, é a governança e gestão de governo digital. Sempre comece também por esse ingrediente. Então, para se desenhar essas estratégias de governo digital, foi observado nos diferentes regiões do Brasil quais seriam esses ingredientes e qual seria o principal tema. E a gente observou uma diferença entre todas as regiões. Enquanto no norte a gente observava a necessidade deles de ter uma cultura maior em governo digital e capacitação dos colaboradores, no sul a gente observava que o desafio, né, estava muito mais focado em interoperabilidade e governança de dados. E com esse olhar para o sul, a gente também observou quais foram as principais recomendações que à época e à luz da NGD foram trazidas. E eles falavam sobre trazer uma infraestrutura e arquitetura tecnológica
sendo essa rede de compartilhamento de infraestruturas e soluções digitais entre os entes federados. Então, só para vocês terem uma ideia de um pouco, né, do que esse normativo trouxe para a gente e para todos os pequenos e médios municípios. E à luz da NGD e de outros normativos importantes para cidades inteligentes, foi desenhado o programa, que já, né, tivemos aí o spoiler do Leonardo Busato. Eu acho que Facchina trouxe muito bem para a gente como foi construído esse projeto, né, que tem o objetivo de orientar os médios e pequenos municípios de 30 a 250 mil habitantes, justamente para combater esse cenário atual, que é de dificuldade, desafios únicos na adoção de tecnologias, uma vez que a governança local, por vezes, não acompanha o avanço dessa tecnologia, e a superar essas barreiras de infraestrutura. De outro lado, a gente fala também dessa iniciativa estratégica, dessa parceria do CAF-BRDE e dessa grande oportunidade de oferecer esse mapa para reduzir o gap. Ao falar das capacidades digitais, não existe a possibilidade de tocar esse assunto se a gente não falar de todos os atores do ecossistema que apoiam e já estão envolvidos nesse processo. E a gente quer contar com muito mais atores. Então, a gente convida, né, a todos os municípios que são público-alvo, né, desse programa que a gente acabou de comentar, pequenos e médios municípios. A gente convida também associações municipalistas. Os 3 estados aqui da região sul, a gente tem trabalhado com vários especialistas justamente para a validação metodológica desse programa, né? Além de instituições do Sistema S que estão apoiando na articulação e mobilização dos municípios, justamente para que vocês venham fazer parte junto com a gente desse processo para identificar o nível de maturidade digital dos municípios e da região, para que a gente mapeie esses desafios comuns, a gente priorize esses investimentos de alto impacto e a gente possa converter isso em portfólio de investimentos e termos práticos, em termos de referências práticos para vocês aí na ponta saberem como avançar na pauta de transformação digital. Para isso, então, pessoal, eu convido todos vocês para acessarem o site que já está no ar. Vocês conseguem ali mais informações sobre o programa e também vocês conhecem um pouco mais sobre a abordagem que a gente está tendo. Então, nesse momento, a gente está justamente numa etapa, né, de coleta de dados, que inicia-se a partir desse lançamento. Então, a gente vai ter uma pesquisa quantitativa, mas, para além disso, estamos tendo um olhar qualitativo, com entrevistas em profundidade, tudo isso para que a gente possa ter essa metodologia replicável, né, com fontes rastreáveis, um rigor metodológico, para que a gente possa apoiar os municípios nessa conformidade regulatória e termos de referência. Para isso, a gente desenhou 5 dimensões, né, que permeiam o nosso programa. Ela está focada na infraestrutura digital, na governança estratégica, na capacidade institucional, no ambiente regulatório e também no ecossistemas e participação de todos presentes aqui junto com a gente. Por que vocês aí da outra ponta, secretários, prefeitos e servidores públicos de pequenos e médios municípios da região sul devem participar? Muito além de um estudo, vocês vão ter uma visão clara e técnica dos gargalos e pontos fortes da gestão digital no seu município. Então, a gente primeiro vai lançar um estudo de um diagnóstico regional e, posteriormente, o município que for selecionado para realizar e tocar o programa junto com a gente no seu território vai obter um diagnóstico municipal muito detalhado e personalizado. Com isso, é possível construir esse portfólio de investimentos que tem a cara do seu município, com o tempero do seu município, com o ingrediente que vocês precisam e que vocês querem avançar e que vocês querem escalar essa vocação territorial. A partir disso, também, vocês vão ter esses termos de referência que vão apoiá-los nessas futuras iniciativas e apoiá-los também com projetos estruturados e validados, facilitando a captação de recursos. Então, essa nossa jornada de implementação, mobilização e adesão, a diagnóstico e evidências, estratégias e oficinas, teremos 3 oficinas ao longo do nosso programa, que vai até março de 2027. As oficinas regionais vão nos apoiar, primeiramente, a ter esse olhar regional, posteriormente, um olhar mais focado para o município, até chegar na consolidação e entrega
né, na última oficina, de termos referências tipo. Marcos temporais do nosso projeto, do nosso programa, ele iniciou-se, né, antes, até lá por abril, né, a gente está agora em julho e agosto, na época de coleta de dados intensivas, então logo mais a gente já vai trazer para vocês um formulário para manifestação de interesse. Em setembro, outubro, a gente passa pelo diagnóstico regional e realização da primeira oficina. Em novembro, teremos o desenvolvimento do relatório de diagnóstico municipal. Dezembro, a segunda oficina. E janeiro, fevereiro, março, as etapas finais do projeto, trazendo os portfólios de investimentos da região sul e termos de referência. Passo a passo para adesão, para você que quer participar junto com a gente. Então, a gente gostaria muito que vocês estivessem junto com a gente e respondessem a essa pesquisa, né, desse diagnóstico de maturidade da região sul, porque isso também vai ser um critério para a seleção do município. Você manifesta seu interesse para preencher, para participar dessa pesquisa, e eu já vou mostrar o caminho logo mais. Você designa um ponto focal e a equipe no seu município que vai tocar esse projeto junto com a gente e que vai ser capacitado para aumentar todas as capacidades digitais do município. Então, eu deixo aqui com vocês, pessoal, o QR Code de manifestação de interesse do município. Preparem seus celulares. Vou deixar aqui um tempinho para que vocês possam escanear esse olhar. E eu já estou me preparando para a minha fala final, porque agora eu vou abrir um momento de considerações finais de todos os participantes que estavam aqui presentes, para que possam trazer o olhar e o fechamento das suas falas a partir da apresentação final do programa e também dos conceitos, dos normativos que balizaram o desenvolvimento do programa, do mapa de capacidades digitais. Então, acho que já deu o suficiente aqui o QR Code, a gente vai colocar o link também no chat, vou pedir à equipe da Linkedata para me apoiar nisso, e deixo aqui o contato para vocês, pessoal. Finalizo aqui a minha fala e agora eu gostaria de convidar BRDE, CAF e também Igor para fazer suas considerações finais. Por favor. De repente, vamos começar pelo de trás para frente, Igor. De repente, a tua fala aí final, depois o Faquina eu encerro aqui do nosso lado. Perfeito, tá? Ótima, Pina. Eu acho que eu vou só... Teve uma pergunta no chat ali do Afonso, né? Que ele colocou qual a influência da cultura oriental para esse êxito, né? Eu gostaria de deixar... Isso é uma coisa interessantíssima, tá, Busato? Até por conta que eu fui secretário de uma cidade baiana chamada Madre de Deus. E Madre era uma cidade, não é ainda, né? Muito rica. É uma cidade também de 20 mil pessoas, com seu orçamento lá de 700 milhões, né? E é uma ilha de 11 quilômetros quadrados, 6 quilômetros da Transpetro e 5 quilômetros de área urbana, né? E ali, quando a gente começou a ganhar os prêmios, eles falaram assim, não, mas está ganhando prêmio porque é uma cidade com muito dinheiro, é uma cidade que é onde não tem assim botar dinheiro. Agora eu venho para uma cidade que tem 60 mil pessoas, com 60 milhões de orçamento ano, tá? E a gente consegue chegar a 38 prêmios, e muitos associam isso à cultura assim, oriental. Eu acho que a cultura, ela representa hoje 1/4 da nossa cidade, né? Nós somos eleitos, né, pelo próprio assim, IBGE, uma das cidades mais assim, japonesas, mas isso não significa que é isso que transforma, né? O que a gente usa da cultura assim, oriental é apenas como um grande direcionador, um interpretador de marcas assim, distintivas, né? A nossa marca é essa, é japonesa, né? Então a gente consegue estar fazendo a calibragem do desenvolvimento local usando a colônia, né? Mas não só ela, eu tenho turcos, eu tenho nordestinos, eu tenho de tudo aqui hoje, né? Então a gente tem que saber, quando a gente olha para a governança, a colocar dentro dessa barca a todo mundo, né? Então acho que isso é uma pergunta que é recorrente, mas é uma pergunta que a gente tem que tirar, porque a partir do momento que você entende o seu DNA, que você começa a ler seu próprio território, você transforma, né? E aí, fechando isso, eu queria agradecer vocês, né, por essa oportunidade, por essa humilde cidade de 13 mil pessoas
está aqui presente hoje para cento e poucas pessoas, né? Mas tem uma grande representatividade para a gente, porque a cidade pequena, ela precisa de luz, ela precisa de muita luz, ela precisa de... E quando a gente consegue, né, fazer pequenos movimentos, esses movimentos, a gente precisa de vocês, Busato, a gente precisa do Faquina, né? A gente precisa de pessoas que estejam vendo isso para que eles consigam também fazer mais e que esse nosso assim contágio ele escale, ele chegue para outras 5.000 cidades pequenas que o nosso país tem. Então, hoje, a cidade vive esse momento de glória, né? Porque a gente consegue hoje levar os nossos jovens para as universidades, a gente abre novas assim, vocações, nós temos um cluster hoje assim, regional que vem crescendo, nós temos hoje, né, aqui eu estou vendo que tem Ibiporã, né, tem várias cidades do próprio Paraná que fazem grandes assim, trabalhos, então não é só a Açaí, né? E a gente se coloca hoje para conseguir transformar a vida do nosso território, de como que a gente faz isso. Então, obrigado por esse espaço, obrigado, Ana, obrigado, Faquina, obrigado, Juliano, né? Porque eu acho que a gente precisa contagiar. E o que vocês estão fazendo hoje, de olhar para as cidades pequenas, mesmo que seja aí dos 30 mil para cima, né, já é um olhar diferente, já é um olhar que está tocando um contingente que fica ali na zona periférica querendo que alguém olhe para eles. Eu me lembro que eu fui fazer um movimento do World Work Cities. Quando a gente terminou a certificação, eles falaram, não, vocês não podem porque é só acima dos 100 mil. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu fiz o certificado todo. Aí eles liberaram a gente, né? Mas então eu acho que isso é quando você tem a resiliência, de você mostrar que você tem, como a própria Ana colocou, é menos tech e mais gov. E o gov ele tem que saber entender seu território e não apenas ter um by default ali que, não, se o governo federal mandou, eu faço. Se o governo estadual mandou, eu faço. Né? A gente precisa também saber interoperar internamente. Então, obrigado por tudo. Igor, obrigada pela sua fala, muito inspirador. E é isso, né? Acho que no futuro muito próximo a gente vai deixar de falar sobre governo digital. Vai ser só governo, porque isso já vai se tornar tão natural para a gente, né? Então a gente tem que pensar na transformação digital como algo cotidiano, do qual pequenos e médios municípios devem trazer para as suas rotinas processuais e também criar essas infraestruturas necessárias. Faquina, convido você para falar um pouquinho e trazer suas considerações finais, por favor. Obrigado, Carol. Não, queria realmente agradecer a todos. Acho que o fato da gente ter mantido todos os participantes aqui desde o início do nosso encontro mostra que, enfim, existe um compromisso e eu acho que existe também um acerto do nosso lado, e parabenizo também a Linkedata nesse sentido, de que efetivamente temos um programa nas mãos que efetivamente pode marcar uma diferença muito grande para um grupo muito importante de municípios. Né? Eu acho que aqui a gente dá um primeiro passo num processo que vai ser bastante maior do que esse espaço inicial que a gente teve, e espero que a gente, em alguns meses, esteja até de forma presencial lançando o mapa de capacidades digitais, e mostrando efetivamente, né, todas as lições aí que a gente conseguiu identificar e os desafios também dessas cidades. No final das contas, eu acho que eu só reitero o convite para participar desse programa. Acho que realmente tem um potencial imenso e, sobretudo, porque é um programa que realmente traz essa visão integrada de desenvolvimento, habilitada pelo digital, e que também leva a gente não só a conhecer os problemas, mas propor soluções. Então é isso, muito obrigado. Passo a palavra para o Busato já diretamente, e com certeza a gente vai se encontrar de novo. Um abraço. Obrigado. Vou pegar o gancho aqui, então, aproveitar aqui também, agradecer muito ao Igor, nosso convidado especial aqui, né? Acho que o Igor pôde trazer, pessoal, e a gente fez questão, um exemplo prático da vida real de vocês, como é possível realmente fazer um município, né, pequeno e médio da nossa região sul aqui, né, Paraná, Santa Catarina do Sul, a ser uma referência. Não é só recurso, obviamente, né, mas eu diria que assim é o engajamento da comunidade com o governo, sobre a liderança, obviamente, da prefeitura. Então, acho que isso foi uma inspiração, e claro que a gente vai beber um pouco da fonte do Igor para tentar replicar, na medida do possível, em alguns municípios aqui da nossa região sul. Acho que o Faquina trouxe também bastante esse contexto do espaço que nós temos para avançar,
né, também aqui em relação às nossas capacidades digitais. Né, a região sul acho que tem uma condição por serem estados muito inovadores na sua academia, no seu setor privado, né? Acho que tem muito espaço para avançar. Muitas vezes eu cito, né, que o setor privado, a academia, a sociedade está muito mais avançada que os governos, então a gente tem que tentar, né, nos capacitar e atender melhor o cidadão. Acho que é fundamental e adorei a fala da Ana Carolina, que, né, é menos tech e mais gov, né? Porque, na verdade, já não é mais uma inovação usar a tecnologia, é uma necessidade absoluta, imperiosa. E quando a gente fala de cidades inteligentes, né, o Igor citou aqui também, não é só um semáforo inteligente, também, obviamente, mas é uma plataforma de educação, para melhorar a educação das nossas crianças, de saúde, a gestão, desde o medicamento aos leitos, né? Quem tem cidade grande sabe qual é a dificuldade que a gente tem, e coisas que parecem triviais num setor privado, a gente não consegue nem cruzar a base de dados, né? São várias esferas, o Brasil é um país complexo, federativo, então a gente sabe que os desafios são gigantescos, mas a gente tem uma capacidade muito grande, uma possibilidade muito grande de aumentar a eficiência da nossa prestação de serviços. Então, queria agradecer muito mais uma vez aqui ao Faquina, desde o início, nossa parceria com a CAF, a Linkedata, nossa parceira que foi contratada para nos apoiar muito aqui, agradecer mais uma vez o Igor pelo esse exemplo. E acho que o principal do nosso evento nessa tarde de hoje é realmente convidar aos municípios para que se juntem a nós nessa trajetória. Né? É impossível fazer qualquer programa, né, no âmbito municipal, mas especialmente ligado a mudanças de paradigmas, né, de trazer novidades, tirar as nossas estruturas da zona de conforto, se não for através da parceria de vocês. O engajamento, talvez, Faquina, Ana, seja o item número 1, né? Se o município está engajado, se o município quer, se a liderança compreende, vai acontecer. Mas se a gente souber, a gente sabe que eventualmente não é possível, né? Conhecemos bem o setor público, né? Mas acho que quem quiser se juntar a nós, né, tiver interesse, certamente a gente vai conseguir ter uma relação muito profícua, vai ter grandes ganhos aí mútuos, especialmente para o município, e reforçar o convite, né? Nós precisamos, né, não é só os dados que estão aí à disposição, nós precisamos da participação de vocês, do diagnóstico, né, dos dados, informações, dos contatos, porque a gente quer fazer, né, esse grande diagnóstico da região sul, em parceria com a CAF, né? A gente tem esse conjunto de 180 municípios, e também nós vamos pegar alguns exemplos aqui para serem os nossos futuros açaís aqui, Igor, que são municípios que a gente também quer desdobrar os seus planos de capacidade digitais, né, ter uma visão mais integrada e, obviamente, poder fazer a melhoria na vida do seu cidadão, do seu serviço público, e depois também, né, replicar, porque o nosso papel, assim como a CAF, os bancos de desenvolvimento, é poder replicar e se tornar replicável para que todas as regiões, né, onde a gente atua possam se beneficiar desse tipo de programa. E também quero agradecer em especial para o final nossa equipe aqui, que eu vejo aqui o Marcelo, a Lu, o Fernando, o Rafa, todo mundo que tem acompanhado aí junto com o time da Ana, Carolina, do Faquina, esse trabalho. Foi muito trabalho prévio aqui a esse webinar. Tem muito mais ainda a vir, né? Mas assim, eu estou muito satisfeito com o que a gente tem construído até agora. Acho que as parcerias que a gente tem aqui são fantásticas e nós temos tudo aí até o final do nosso programa para realmente fazer a diferença na nossa região. Então, mais uma vez, muito obrigado. Aí eu vou passar para a Ana só fazer a última fala de encerramento aí do nosso cerimonial. E nos vemos em breve, hein, pessoal? Né? Quem tiver interesse, né, tem os QR Codes, participem, nos contatem e vamos em frente aí, que tem muita coisa legal para acontecer. Busato, muito obrigada pela fala. É muito prazeroso para a gente, desse lado, trabalhar com uma equipe tão engajada como é a de vocês e com o CAF. Então, creio que e daí ao longo do projeto e do programa, a gente vai ter outros encontros de troca de conhecimento, né, para que a gente possa trazer mais reflexões, inspirações a todos os servidores que estão participando, porque a proposta do programa é também isso, é trocar conhecimento, é trazer inspiração a todos que estão aqui presentes, para que a gente possa formar essa base de evidências e direcionar, né, todos os pequenos e médios municípios para apoiá-los num olhar, né, numa governança estratégica para a formação de capacidades digitais, né? E isso também passa
por esse olhar, né, de que a transformação digital ela vem muito antes da tecnologia, né? Ela começa com a cooperação, com essa troca, com essa criação desse ambiente de conhecimento, né, e com estratégia. Então, agradeço a CAF, a BRDE e a toda a equipe da Linkedata, né? Vocês vão conhecê-los logo mais. E antes de nos despedirmos aqui, pessoal, gostaria de comentar que esse webinar vai ficar disponível no YouTube da Linkedata, no canal da Linkedata, então, para que ele possa ser revisto, né, e compartilhado com outros gestores e equipes municipais que não puderam estar aqui, por exemplo. Então, a gente vai deixar isso com os outros pares e a todas as associações municipalistas que estão conosco, nos apoiando, o nosso agradecimento, né, para dar mais voz a esse programa, que terão novas etapas. Em breve a gente vai ter um novo momento de encontro virtual, né, de troca de conhecimento e posteriormente, Busato, presencialmente, né, durante as oficinas regionais. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso encontro de hoje com a mensagem de que a transformação digital começa com as pessoas, se fortalece pela cooperação e se multiplica quando o conhecimento é compartilhado. Espero reencontrá-los em breve. Um abraço. Até mais.